E eu queria desde já convidá-los a deixar a Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Imagine você que no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero afixa no portal da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses contra a venda e o sistema de venda de indulgências. Nesse dia tão importante é comemorado o dia da Reforma. Em geral, quando a gente comemora o dia da Reforma e lembra do dia 31 como sendo um dia, digamos assim, emblemático da Reforma Protestante, a gente às vezes é capaz de criar imagens espetaculares desse movimento, como por exemplo, imagens que eu acabei vendo, principalmente no ano passado, que foi o ano da comemoração dos 500 anos, de que a cada martelada que Lutero dava, você ouvia a martelada em toda a Europa, em todo o mundo, e aquela coisa extremamente glamurosa, como se fosse uma das coisas mais extraordinárias que aconteceram no dia 31 de outubro de 1517. E é normal que isso aconteça. A gente estima a Reforma Protestante e entende que a Reforma Protestante ela tem um papel crucial na história da Igreja. Mas às vezes a nossa interpretação da Reforma Protestante ela pode ser absolutamente ingênua. E a gente pode interpretar a Reforma Protestante como se ela fosse uma espécie de conto de fada. Sabe o que é um conto de fada? Aquele conto que em geral você tem ali 3 personagens importantíssimos, não é? Todo bom conto de fada tem que ter uma princesa, tá certo? Não só uma princesa, mas tem que ter um príncipe encantado. E além do príncipe encantado tem que ter um vilão. Sem esses 3 personagens, você não consegue constituir o enredo de um conto de fadas. No nosso conto de fadas da Reforma, reconstruído na linguagem do século XXI, a gente imagina a Reforma Protestante da seguinte forma: era uma vez uma donzela linda chamada Bíblia. Sem esperar, a Bíblia é raptada pelo seu vilão, o mais terrível de todos os vilões, a igreja medieval. Foi levada lá para a torre de um castelo e ficou aprisionada, a fim de que ninguém pudesse ler, a fim de que ninguém pudesse conhecê-la. Até que um dia, e esse nosso conto de fada, ele é bastante, eu diria assim, exótico, porque o príncipe encantado é um alemão. E esse príncipe encantado, que é um príncipe alemão montado no seu cavalo branco, chega ali com a sua espada, presta atenção, de 95 gumes, nada mais, nada menos do que 95 gumes. Põe a espada em riste na cara do vilão e diz: dá-me a minha donzela. E então o vilão, não podendo conter as lâminas daquela espada de 95 gumes, entrega então a princesa, a donzela, que é a Bíblia, para o príncipe, que é Lutero. Então eles foram para casa e ficaram os dois felizes para sempre, forever and ever. É muito interessante quando a gente pinta a Reforma desse jeito. Porque quando a gente pinta a Reforma desse jeito, a primeira coisa que a gente perde é a simplicidade dela. A primeira coisa maravilhosa da Reforma é que ela não foi extraordinária. E a lição dela é essa: Deus faz coisas maravilhosas com eventos ordinários. Lutero não fez nada de extraordinário naquele dia. Aí você me pergunta: Jonas, por quê? Se eu dissesse para você que as 95 teses foram escritas em latim, o povo sabia latim? Não, o povo não lia latim. Está lá e publica 95 teses, né? Chama-se Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum. Esse é o título das 95 teses. Como soou para você?
provavelmente, se você não sabe latim, soou exatamente assim para a maior parte daqueles alemães, que era o povo alemão que não sabia o latim, que sabe que Lutero publicou lá na porta da igreja, talvez aquelas 95 teses, aquelas disputas, mas não sabia do que se tratava. Sabe por quê? Aquelas disputas não eram para o povo. Isso é a primeira coisa que deve chamar a sua atenção. Lutero não sensibilizou o povo. As 95 teses não foi um panfleto para incendiar o povo contra a igreja. Aquelas 95 teses foram teses que Lutero propôs para os líderes da igreja, para os teólogos da igreja, para que eles pudessem dar respostas aos problemas que ele estava levantando de acordo com o sistema da venda de indulgências. Naquela época, Lutero já era doutor em teologia sacra. Ele já tinha passado por toda a etapa de formação de um teólogo, que era o bacharelado sentenciário, que é quando o sujeito, depois de ter feito a faculdade de artes, ele então escolhe a faculdade que ele vai seguir. Ele tentou direito, não deu certo, aí foi para a teologia, e quando vai estudar teologia, a primeira coisa que tem que estudar são os 4 livros das sentenças de Pedro Lombardo, que é uma espécie de tratado de doutrina cristã medieval, de extrema importância, e ele tem que comentar esse tratado e depois dar aula sobre esse tratado. Depois ele tem que fazer o mestrado e o doutorado em Bíblia, e esse mestrado e doutorado é que vai levar Lutero ao comentário, ao estudo diligente das Escrituras e também à tradução das Escrituras. Então ele está acostumado a fazer traduções bíblicas, está acostumado a comentar a Bíblia, não porque ele inventou essa moda. Desde o século XII isso acontece com extrema facilidade, porque é obrigação do teólogo. Tomás de Aquino, por exemplo, Guilherme de Ockham, Duns Scotus, Miguel de Aquasparta, todos eles estão fazendo teologia muito antes de Lutero e estão comentando as Escrituras, estão estudando a Bíblia, estão estudando as Escrituras, estão comentando as Escrituras. E todo doutor em teologia tem 3 tarefas que ele precisa desempenhar ao longo de sua vida. A primeira dessas tarefas é a Lexio, que é o comentário e a exposição do texto bíblico diariamente. Além da Lexio, ele tem que desenvolver ali a chamada disputatio. A disputatio é, por exemplo, o que ele fez com as 95 teses: levantar problemas para que os teólogos possam responder questões teológicas. E a terceira tarefa diária de um teólogo era exatamente a predicatio. Ele tinha que pregar diariamente as Escrituras, não só ler, não só disputar, mas também pregar diariamente as Escrituras. Isso acontece desde os tempos de Tomás de Aquino. Portanto, fazia parte da formação do teólogo. Lutero, então, naquele dia, não fez nada de extraordinário, fez aquilo que todo teólogo faria no seu lugar. Então a grande pergunta é: o que foi tão extraordinário assim na Reforma? Se eu dissesse para você que a Reforma protestante não descobriu as Escrituras, naturalmente você diria assim: Jonas, como assim? Eu sempre passei acreditando que a Reforma foi exatamente isso, o encontro das Escrituras, a descoberta das Escrituras. Talvez, se você, digamos assim, se você pense assim: a descoberta das Escrituras é que o povo passou a ler as Escrituras na sua própria língua, aí eu vou concordar com você. Não, sim, realmente, nesse sentido, a Reforma descobriu a Bíblia, porque ela simplesmente traduz a Bíblia para a língua do povo, e o povo começa a ler a Bíblia, começa a examinar as Escrituras na sua própria língua. Mas no outro sentido, a Reforma protestante não descobriu as Escrituras. As Escrituras já existiam e estavam presentes em todo o contexto medieval, sejam nos vitrais da igreja, sejam nos próprios, digamos assim, na própria faculdade de teologia. A igreja medieval amava as Escrituras, a igreja medieval respeitava as Escrituras, a igreja medieval, ela tinha em alta conta as Escrituras e provocava o estudo das Escrituras em todos os seus estudantes. Lutero é fruto deste legado. Portanto, a Reforma protestante, nesses termos, não descobriu as Escrituras. Ela descobriu algo que talvez a gente precise redescobrir hoje, para despertar ou redescobrir a missão evangelizadora da igreja. A Reforma não descobriu a Bíblia, meus irmãos. A Reforma redescobriu o Evangelho.
E isso faz toda a diferença. Hoje, meus irmãos, a igreja está repleta de Bíblias. São Bíblias de todos os tipos, de todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os formatos, digital, em papel, de tudo quanto é forma você vê Bíblia. Bíblia do empresário, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do corintiano. Não, essa não foi ainda. É Bíblia de todo tipo, é Bíblia para todo gênero, é Bíblia para toda espécie, é Bíblia de todas as formas. São várias versões. Temos uma incrível distribuição de Bíblias. A minha pergunta não é se as igrejas têm Bíblia, porque a Bíblia hoje nós sabemos que ela tem, e ela tem tanto quanto tinha naquela época os teólogos da igreja medieval. Minha pergunta não é hoje se a Bíblia tem, se a igreja tem a Bíblia. Minha pergunta é se a igreja conhece o Evangelho. O fato de você ter uma Bíblia em sua casa, e o fato de sua igreja ter uma livraria cheia de Bíblias, e o fato da sua igreja estar cheia de Bíblias no banco dela, não significa que ela conheça o Evangelho. Muitas pessoas acham que conhecer a Bíblia é aquilo que é de mais importante, mas o tesouro da igreja está na Bíblia, e é o Evangelho de Cristo Jesus. E quando você não conhece o Evangelho de Cristo Jesus, a Bíblia é apenas um texto muito interessante. Tão interessante que isto mostra porque hoje um liberal, um teólogo liberal, que não acredita na autoridade das Escrituras, que não acredita na inspiração das Escrituras, que não acredita na inerrância das Escrituras, mas estuda diligentemente a Bíblia, pode acessar manuscritos que talvez eu e você nunca em nossa história de vida tenhamos a oportunidade de enxergar. Eles estão lá nos museus, tocando, enxergando, estudando os manuscritos de uma forma que eu e você jamais conseguiríamos. Mas isso não faz com que eles sejam conhecedores do Evangelho e da graça de Cristo Jesus. Conhecer o Evangelho de Jesus é mais do que saber questões interessantes da Escritura. Conhecer o Evangelho é mais do que você olhar para a Escritura como fonte de norma ética e moral. Conhecer o Evangelho é mais do que você buscar na Escritura inspiração para os seus negócios. Conhecer o Evangelho é mais do que você procurar nas Escrituras palavras de encorajamento para que você possa no seu dia a dia enfrentar com a autoajuda bíblica as suas mazelas diárias. Conhecer o Evangelho é a única coisa que pode fazer com que alguém, mesmo tendo a Bíblia em suas mãos, seja mais rico, mais poderoso do que milhões de pessoas com Bíblia nas mãos, mas que não sabem o que é o Evangelho. E isso é medonho, porque uma igreja pode estar repleta de pessoas com a Bíblia nas mãos, cantando hinos e sendo totalmente ignorantes com relação ao Evangelho. E é só nesse sentido, meus irmãos, que eu acredito que é possível uma nova reforma hoje. A reforma possível nos nossos dias não pode ser outra senão pregar o Evangelho àquele povo que mais precisa do Evangelho hoje, a igreja. É sobre isso que nós vamos falar hoje. 3 coisas a reforma protestante nos legou. A primeira delas, a tese 62 na 95 teses, diz exatamente assim: o verdadeiro tesouro da glória e da graça de Deus é o Evangelho. Portanto, é o Evangelho da graça e da glória de Deus o tesouro da igreja. Então, o que é precioso? Qual é a riqueza da igreja? O que nutre a igreja?
culturalmente, mentalmente, emocionalmente, racionalmente, o Evangelho da graça de Cristo Jesus. A primeira coisa que o Evangelho, que a Reforma Protestante nos legou de precioso, é a redescoberta do Evangelho do seu poder educativo, do seu poder não só para educar o homem, mas para formá-lo com princípios, para dar ao homem a visão perfeita do que é a verdade, a beleza e a justiça, que vai tornar o seu diálogo com cristãos e não cristãos verdadeiro, belo, justo, que vai tornar as suas ações no mundo dos negócios, do seu trabalho, como ações verdadeiras, justas e belas. É o Evangelho de Cristo Jesus que vai dar equilíbrio a todas as esferas de atuação do crente no mundo. E não poderia ser outra senão o próprio Evangelho a dar o tom da evangelização da igreja. O que dá o tom da evangelização da igreja não é o carisma da igreja. Deus nunca exigiu que a sua igreja fosse carismática. Aliás, Deus nunca exigiu que os seus pregadores fossem carismáticos. Deus sempre exigiu que os seus pregadores fossem fiéis e inúteis. Segundo, o legado da Reforma Protestante não só nos deu o Evangelho, mas nos deu também a pregação do Evangelho. Uma das coisas preciosas que tanto Lutero, como Calvino e tantos outros reformadores praticaram em sua relação com a igreja, foi a pregação expositiva da palavra de Deus. A pregação expositiva e sequencial, ela nos humilha, meus irmãos. Nós achamos que nós temos que prestar atenção no mundo à nossa volta para pregar. Não é o mundo que tem que pautar a igreja, não é o mundo que tem que pautar a agenda do púlpito da igreja, é a palavra de Deus que tem que pautar sua mente, é a palavra de Deus que tem que pautar a tua inteligência, é a palavra de Deus que tem que pautar a agenda de sermões da igreja, é a palavra de Deus que tem que pautar os temas que a igreja vai tratar. E quando o pastor resolve pregar um livro da Bíblia, não tem jeito, ele vai ter que ir do começo ao fim, e ele vai ter que pregar aqueles textos que ele luta. Essa é a bênção do sermão expositivo. Quando o seu pastor começa a pregar um sermão expositivo atrás do outro na sua igreja, a primeira coisa que você vai ver é como ele vai ficar cada vez mais abençoado na exposição da palavra. Sabe por quê? Porque a palavra vai moer ele, a palavra vai humilhar ele, a palavra vai fazer ele conhecer a dependência de Deus para pregar o tempo todo. Terceira coisa importante, terceiro legado da reforma. Eu acho emblemático que Lutero, logo de cara, na reforma que ele propôs, tenha feito a igreja cantar. Botou todo mundo para cantar, criou um hinário, fez o povo cantar. O povo não cantava, o povo só assistia. A igreja era dividida em duas partes: a igreja que ensina e a igreja que ouve, a igreja que canta e a igreja que ouve, a igreja que prega e a igreja que ouve. Agora não, Lutero está dizendo o sacerdócio de todos os crentes. Os crentes também cantam, os crentes também pregam, os crentes também ensinam. A igreja agora faz e presta o culto a Deus. Ela foi chamada para a sua responsabilidade. E se hoje você está cantando hoje na igreja, você está cantando hoje na igreja por causa deste homem, que botou o inário de novo de dentro, colocou o inário dentro da igreja, fez o inário, compôs canções, fez a igreja cantar na sua própria língua. Isso é muito sintomático, porque é como se Lutero estivesse dizendo que toda a pregação do Evangelho é o meio pelo qual o Evangelho produz a igreja. Se eu pudesse resumir tudo o que a gente disse até agora numa pergunta, seria esta: como Deus cria um povo? Deus cria o povo do Evangelho. O Evangelho é a fonte criadora da igreja. Se a gente pudesse fazer
todo um exercício na igreja para descobrir o que sustenta e o que faz a igreja relevante hoje no mundo. Não é se ela é grande, não é porque ela tem templos suntuosos, não é porque ela tem grana, não é porque ela tem bons músicos, não é porque ela tem bons expositores, é porque lá no fundamento de todas as coisas está o Evangelho da graça de Cristo Jesus. E quando o Evangelho não está ali, meus irmãos, estamos em apuros. Como Deus cria um povo do Evangelho. Esse texto que nós vamos ler, ele reflete esse espírito da reforma de uma forma muito emblemática. Eu há pouco dizia aos irmãos que Deus nunca chamou pregadores eloquentes ou carismáticos pela eloquência ou pelo seu carisma, mas Deus sempre convocou pregadores para que eles fossem fiéis e inúteis. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 15 ao versículo de número 18. Mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória, mas se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se pois o faço de boa vontade, tenho recompensa, mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Existem muitas situações na igreja evangélica brasileira hoje que torna a evangelização algo muito complexo, e uma delas é a individualização na evangelização. Essa individualização na evangelização ensina a igreja que você precisa cuidar de você para você poder evangelizar uma pessoa. E toda a aposta dessa evangelização é pessoal, individual. Você vai chegar lá, você vai pregar o Evangelho, e o poder do Evangelho vai quebrar as cadeias, e a pessoa então, se é um eleito de Deus, vai se humilhar diante de Jesus e se submeter ao senhorio de Cristo. Entretanto, meus irmãos, coisa bem diferente é entender que não pregamos o Evangelho para conquistar almas meramente. Alguém poderia dizer assim: mas Jonas, não é isso que a gente sempre aprende? Inclusive foi isso que Spurgeon ensinou. Somos conquistadores de almas, temos que conquistar almas. E é verdade, num certo sentido é isso mesmo, conquistamos almas. Mas isso precisa ser entendido num contexto mais amplo do que a nossa vida egocêntrica, do que nosso individualismo. Individualizamos a prática da pregação. E sabe por que fizemos isso? Porque há uma crise em nossas igrejas, há uma crise de membresia em nossas igrejas, há uma crise de importância da membresia em nossas igrejas hoje. E é por isso que nós não conseguimos mais evangelizar comunitariamente, só evangelizamos pessoalmente. O melhor folheto evangelístico, meu irmão, não é a sua palavra, é a sua igreja. E a pergunta é: por quê? McDevitt diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a vida da igreja torna visível o Evangelho audível. Você pode pregar para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, o Evangelho da graça de Cristo Jesus, mas ele só vai ouvir. Se você quiser mostrar o Evangelho para ele, você vai ter que dizer assim para ele: fulano, esse é o Evangelho que eu te anunciei, mas você quer ver como ele funciona? Você quer ver o Evangelho real? Não quer só ouvir, quer contemplar o Evangelho, quer ver a realidade do Evangelho?
vem aqui no culto de minha igreja. Agora acho que você já sabe por que a crise da evangelização comunitária está instaurada em nossos dias. Muitos de nós aqui teríamos reticências de trazer pessoas que estamos pregando o evangelho em nossas igrejas, por inúmeras razões. Uma delas é porque talvez a pessoa que esteja indo para a sua igreja e que não conhece o evangelho, ela na verdade, ao olhar para os membros da tua igreja, diz assim: poxa, mas em nada eles são diferentes de mim mesmo. Eles querem grana, eu quero grana. Eles querem sucesso, eu quero sucesso. Eles estão pedindo para Deus tudo que eu peço também para o meu orixá. O que há de diferente nisso tudo? O que há de diferente nessa comunidade? O que há de diferente nessa comunidade que me faz tremer de temor e ver aqui algo que eu nunca vi na minha vida? Se eu dissesse a você que a evangelização comunitária depende do trabalho comunitário, mas observe como a gente faz hoje. A gente diz assim, quando a gente quer fazer evangelização comunitária, a gente diz: não, mas a gente não pode fazer um culto, porque no culto ele não pode vir. Se a gente fizer o culto, vai assustar. Vamos fazer uma balada gospel, põe aqui um monte de coisa aqui, vai ser muito louco. Vai ver. Ele chega, ele entra aqui, vai estar aquele clima, e aí o cara é convidado e chega, vem. Esse é o famoso evangelismo de emboscada, sabe? Você prepara a emboscada para o seu evangelizando. E aí você diz assim: ó, vem, olha, para onde você está? Para onde você está me levando? Ah, cara, é uma noite aí legal, uma balada super show, você vai curtir pra caramba, vai ser bem legal, vem. Depois você vai descobrir, o cara nem sabe que ele está, onde ele está se enfiando, mas ele entra, está lá aquele som e tal, pô, bacana, as pessoas ali, que bacana, de repente no meio, tchan, aparece alguém pregando o evangelho, fala: pô, rapaz, você me trouxe para a igreja. Essa é a emboscada, né? Você primeiro faz o cara acreditar que não está numa igreja, aí depois que ele está ali, você diz que é uma igreja, mas agora é uma igreja que não tem cara de igreja, para tentar convencer para ele de que aquilo que não tem cara de igreja é igreja. Parabéns, você é muito inteligente. Muito inteligente. E você sabe por que você fez isso? Porque você morre de vergonha do evangelho, criatura. Você é um incrédulo. Você tem vergonha do evangelho. E é para ter vergonha mesmo. Porque o evangelho não é para não se ter vergonha, é para se ter vergonha. E somente aqueles que lutam e não têm vergonha no evangelho é que conseguem pregar o evangelho. Por isso que Paulo vai dizer: por isso não me envergonho do evangelho. Porque o comprometimento que o pregador tem com o evangelho é o comprometimento com algo que tem 100% de chance de fazê-lo ficar com vergonha do evangelho. É uma luta pregar o evangelho, porque ele vai colocar você em vergonha. O Almoller tem um exemplo que eu gosto muito quando ele vai ilustrar essa passagem de Paulo. Hoje à tarde a gente estava falando um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte: imagine a seguinte cena. Você chega com a sua esposa, vai apresentar a sua esposa para familiares e amigos que ela não conhece e que eles não conhecem. É a primeira vez que eles vão conhecer pessoas muito importantes para você. E aí quando eles chegam, e você chega lá, está todo mundo reunido, eu falo: gente, eu quero uma palavra. Eu quero apresentar para vocês a minha esposa. Eu quero dizer para vocês que eu não tenho nenhuma vergonha dela. O que essa mulher vai falar para ele então em seguida? Quantas aqui são casadas? Muito bem, não é pecado ser casada não, irmão. Ótimo. Imagina seu marido apresentando você assim: olha, eu não tenho vergonha dela. O que você ia dizer para ele? Ué, você tem vergonha de mim? Eu sou feia? Tem alguma coisa em mim que você não gosta? Eu sou ridícula? O que é em mim que você está te causando essa vergonha? Esse estranhamento? Como assim? Exatamente isso, meus irmãos. O evangelho é algo que pode suscitar vergonha, sim, mas só prega quem vence a vergonha. Tudo nessa vida vai conspirar para você tornar o evangelho palatável, para quem só vai receber o evangelho lutando contra ele. A gente quer suprimir a luta dos homens ímpios com o evangelho, achando
que vai facilitar o caminho, mas é a pregação do Evangelho nua e crua que cria o povo de Deus. Algumas coisas me chamam a atenção no texto de Paulo e que parecem muito semelhantes à vivência dos reformadores. Veja Lutero, veja como ele se comportava diante da situação que estava diante dele. Toda situação poderia provocar uma enorme vergonha coletiva, mas o que está em jogo não é mais a reputação. O que está em jogo é o fundamento da sua vida. O que está em jogo hoje em nossas igrejas, meus irmãos, é o fundamento da igreja. E para uma igreja tornar visível o Evangelho de Deus, sabe o que nós deveríamos fazer? Cuidar da igreja. E aí eu vou te dizer aquilo que a reforma nos legou. Se você quer aprender a evangelizar hoje, você tem que primeiro cuidar da igreja. Não é cuidar de você, egoísta. Não é cuidar da sua espiritualidade. É cuidar da sua igreja. Abra a sua agenda hoje. Abra a sua agenda e me diga quanto tempo você tem gasto na sua igreja. Você pode dizer isso hoje? Há uma igreja em minha vida? Ou a igreja é só um passatempo que você coloca ali e que de vez em quando lhe permite o tempo, você dá uma atenção? A igreja hoje se tornou um grande negócio. E homens com base no seu interesse comercial, meramente comercial, têm transformado a comunidade de Cristo, que deveria ser uma comunidade de discipulado, tem transformado a comunidade numa comunidade de consumo. Pessoas estão consumindo produtos numa igreja. Elas estão entrando em suas igrejas, e elas, quando entram em suas igrejas, o que elas mais procuram é conforto. Tem isso, tem aquilo. Louvor, como é que é? E aí, tem trabalho para crianças? Tem trabalho para ter estacionamento? Tem berçário? Ah, não, se não tem eu não vou. A minha pergunta nesta noite é uma só: como podemos falar de evangelização se a nossa vida na igreja não expressa a realidade do Evangelho? Você só vai poder ter autoridade para evangelizar e dizer para alguém que o Evangelho é verdadeiro quando você puder mostrar para ele que o Evangelho é verdadeiro. E sabe o que a gente faz hoje? A gente quer provar para as pessoas que o Evangelho é verdadeiro porque nós estamos bem de vida. Não é você a prova de que o Evangelho é verdadeiro, é a igreja de Cristo Jesus. A beleza e a edificação da igreja dependem da sua ordem. Nehemiah Cox, que era um pregador importante, que tinha a base do seu pensamento na estrutura da teologia reformada, disse exatamente isso, de que a igreja ela precisa ser embelezada, a igreja precisa ser adornada, ela é a noiva de Cristo. E que tipo de noiva estamos preparando? Porque é ela, meus irmãos, que vai apontar para Cristo, é ela que vai fazer os homens enxergarem Jesus, é ela que vai apontar para o ímpio a presença de Deus no mundo. Imagine a seguinte situação: Paulo está dizendo: se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. Você acha mesmo que Paulo está preocupado com os dividendos? Você acha mesmo que Paulo está preocupado com quantas almas ele vai ganhar? Paulo não está preocupado se ele vai ganhar ou não vai ganhar. Ele está preocupado em cumprir uma ordem que lhe foi dada. A evangelização, no princípio reformado, não é uma situação de um ministério local e pontual da igreja, e que aqueles irmãos que são responsáveis pela evangelização, eles é que devem programar uma evangelização de impacto no bairro, na sociedade, e ganhar almas para Jesus. Não, meus irmãos. A evangelização, nos termos da reforma protestante, ela sempre será uma ordem divina. Não pregamos o Evangelho por causa das almas, pregamos o Evangelho por causa de Jesus. Não pregamos o Evangelho por causa dos homens, pregamos o Evangelho por causa de Deus. Não pregamos o Evangelho porque amamos ou deixamos de amar alguém, pregamos o Evangelho porque amamos a Deus. E se você ama a Deus, você vai ser capaz de pregar o Evangelho até para quem você não ama. Quem foi que disse
que os seus afetos são importantes na pregação do Evangelho? Quem foi que disse que você precisa amar aquele a quem você vai evangelizar? Você tem que pregar o Evangelho. Deus não te deu escolha. Você não pode escolher público, você não pode escolher pessoas, você não pode escolher ninguém. Seja o seu chefe, seja alguém que seja subordinado a você, seja seu amigo, seja uma pessoa que te persegue no trabalho, seja uma pessoa que te odeie, seja uma pessoa que queira te ver pelas costas. Não importa qual seja a pessoa que esteja em seu caminho, Deus não te deu autoridade para escolher absolutamente ninguém. Só Ele elege, só Ele escolhe. Você e eu pregamos e nada mais, e pregamos para todos os tipos de pessoas, para todos os homens na face da terra. Ninguém pode deixar de ouvir o Evangelho, ninguém pode deixar de ouvir o anúncio do Evangelho. Glória a Deus. Então a primeira coisa que a gente não pode deixar de lado, de que a pregação do Evangelho é uma ordem. Temos que pregar. A segunda coisa importante: se pôs espaço de boa vontade, tenho recompensa, mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então qual é a minha recompensa? É que pregando o Evangelho, eu o faça gratuitamente. E aqui está, meus irmãos, o machado na raiz. A pregação do Evangelho, ela deve ser uma obra gratuita. O que isso significa? Que não tem como você sair ganhando nessa história. Você sempre quer sair ganhando. Eu quero fazer isso, mas o que eu vou ganhar? Tudo bem, eu vou fazer isso, mas o que eu vou sair ganhando com essa história toda? Não, meus irmãos. A pregação do Evangelho é uma ordem, e ela a gente faz por gratuidade. O que significa pregar o Evangelho por gratuidade? Significa, em primeiro lugar, a consciência de que nós estamos pregando o Evangelho apenas como instrumentos de Deus e nada mais. Aquele que obedece o mandamento de Deus e obedece a ordem de Deus e faz isso gratuitamente, sem ganhar absolutamente nada, esse princípio é aquele princípio que nós estamos chamando de inutilidade. Se o primeiro princípio que diz a você que você tem que pregar o Evangelho porque é uma ordem, e o que te é requerido é a fidelidade, o segundo princípio é a consciência da inutilidade. Você já viu quando Jesus chama os seus discípulos? Ele diz assim a eles, né? E depois de teres feito tudo o que vos tenho ordenado, digam: somos servos inúteis. Você já parou para imaginar sobre isso? O princípio da inutilidade da pregação do Evangelho está explícita nessa relação de Jesus com os seus discípulos. De que maneira? Imagine o seguinte: Jesus não está dizendo: vocês são um bando de inúteis cristãos. Jesus não está dizendo que a igreja é inútil. Então fique feliz, Jesus não acha você inútil. Tá bom? Ele não está dizendo que você é inútil. Ele está dizendo para você se ver inútil. É você que tem que dizer isso. É você que tem que chegar a essa conclusão. Ele não tem que dizer que você é inútil. Ele está dizendo que você é inútil, porque você chegou a essa conclusão. E a pergunta fica ainda mais, eu diria assim, capciosa, quando a gente observa o contexto. Jesus diz: depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado. Isso aqui não pode perder de vista. Por quê? Jesus não está dizendo o seguinte: olha, você é um incompetente, você não prega o Evangelho, você só pensa em você, só quer ganhar dinheiro, é uma pessoa centrada em si mesma, não pensa em nada a não ser ser feliz, e acha que Deus passa 24 horas do dia pensando mil maneiras de te fazer feliz. Então, agora, você, por ser um incompetente, você deve então chegar à conclusão de que você é um inútil. Não, você não pode nem dizer um negócio desse, porque você está totalmente fora desse padrão. Se você é uma pessoa que simplesmente não tem compromisso nenhum, sequer obedece, você jamais terá a dignidade de ser um inútil do Senhor. Precisa ser muito digno para ser inútil de Deus. E a dignidade começa com a obediência. Ele faz tudo o que vos foi ordenado.
Então, depois de obedecer conforme Deus havia ordenado, pregar como Ele mandou pregar, é só depois desse momento que você fez tudo direitinho, que você poderia dizer: agora eu mereço uma estrelinha dos Milinguido. É nessa hora que Jesus está dizendo: pois bem, olhe para a boa obra que você fez e reconheça que você é inútil. Diga a você. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a gente quer ganhar em tudo. A gente quer recompensa em tudo. E a gente não consegue perceber que o Evangelho, quando ele é pregado, quando ele é anunciado, ele é fruto de uma doação. A doação que espelha a obra do Espírito. A base da pregação do Evangelho pela igreja é o Espírito Santo, meus irmãos. Quando Jesus ele foi confortar o coração dos discípulos, ele antes disse aos seus discípulos que enviaria um outro Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não conhece. Mas esse Espírito da verdade, Jesus disse algo claro para eles: ele teria uma missão, e a missão do Espírito era glorificar Jesus. O Espírito não veio para falar de si mesmo, mas para falar daquele que o enviou. O Espírito Santo é o exemplo para a igreja pregar o Evangelho. J.I. Packer, no livro chamado Na Dinâmica do Espírito, ele diz que essa missão do Espírito, que é a missão da igreja, é semelhante à de um holofote. O holofote é aquilo que você não vê, mas ele ilumina aquilo que você precisa ver. O holofote, ele não traz luz para si mesmo, porque a missão do holofote é trazer luz para algo que realmente importa e precisa ser visto. Então, o Espírito Santo seria como um holofote, não porque você vê o holofote, mas porque você vê Jesus. Então o povo saberá que uma igreja cheia do Espírito Santo, porque as pessoas que entrarem ali verão Jesus. E verão Jesus por quê? Por causa da obra do Espírito. Porque ninguém pode ver Jesus sem a obra do Espírito. Ninguém pode enxergar Jesus sem a iluminação do Espírito. Ninguém pode enxergar Jesus sem a obra do Santo Espírito de Deus. Por isso o Espírito não fala de si, o Espírito fala daquele que enviou. O Packer diz bem assim: imagine uma pessoa que esteja querendo buscar o Espírito Santo agora, e queira agora buscar o Espírito de Deus. Ele vai dizer assim: filho, não busque eu não, você está invertendo a ordem, não busque a mim, busque Ele, adore Ele, louve Jesus, entregue a sua vida para Jesus, se renda a Ele, obedeça a sua palavra, seja fiel a Jesus Cristo, ame a Jesus Cristo, dê sua vida por Ele, imite a Jesus Cristo, veja como Ele é bondoso, veja como Ele é misericordioso, seja como Jesus é, olha para Jesus, veja Jesus. Não seria esse também o papel da igreja hoje? Será que a igreja hoje não deveria ser um lugar onde convidaríamos pessoas para que elas pudessem ver aquilo que elas nunca vão ver num show, aquilo que elas nunca vão encontrar numa balada, aquilo que elas nunca vão encontrar numa boate, aquilo que elas nunca vão encontrar em absolutamente nenhum estádio de futebol, aquilo que elas só vão encontrar numa igreja, que é aquilo que toda igreja sabe fazer como ninguém faz. Os músicos da sua igreja vão conseguir tocar os seus instrumentos de uma maneira muito boa, mas talvez jamais toquem de uma maneira tão maravilhosa como tocam aqueles outros instrumentistas que não são cristãos. Mas não há coral na face da terra que cante como a igreja canta. Por isso Lutero fez a igreja cantar, porque não há nada mais poderoso num culto a Deus do que pessoas que não falam mais de si mesmas. Observe o culto de nossas igrejas hoje, tudo girado em torno de nós mesmos.
tudo girando em torno dos nossos pedidos, tudo girando em torno das nossas vontades, tudo girando em torno dos nossos desejos. Eu. O Evangelho, meus irmãos, é o esquecimento do eu. Onde o eu é lembrado, a pregação do Evangelho não está presente. O Evangelho oculta o eu, o Evangelho enterra o eu. Já leu um livro chamado Ego Transformado? Quem já viu esse livro? Algumas pessoas leram. Gostaram? Muito bem. Então você não pode passar nessa vida para outra sem esse livro. Nesse livro, o Tim Keller diz algo muito interessante. Ele disse que o Evangelho faz você tratar o seu eu como você trata o dedão do seu pé. Já viu como que é o dedão do seu pé? Não mostra não. Deixa eu ler. Mas eu garanto para você que seria muito estranho uma pessoa que fica 24 horas olhando para o seu dedão. É estranho. Gente, o que é isso? Essa pessoa não para de olhar para o dedão. Não, gente, eu não consigo, ele me encanta. Olha, eu olho para o meu dedo e eu perco as horas. Eu não consigo pedir hoje no horário do trabalho, do meu emprego, porque eu fiquei olhando para o meu dedão. Eu não consigo fazer outra coisa. Tudo que eu estou fazendo hoje, eu não consegui hoje cultuar, não consegui hoje ler a Bíblia, não consegui orar com ninguém hoje, porque o meu dedão, ele me tocou de um jeito que eu não consigo tirar ele dos meus olhos. Não é estranho uma pessoa assim? Pois bem, uma pessoa egocentrada, ela é tão estranha quanto uma pessoa que olha para o seu dedo centradamente, olhando o dia inteiro para ele. Você é esquisito se você é egocêntrico. E as nossas músicas, elas revelam isso, meus irmãos, hoje. Revelam uma igreja que aparece demais no culto. E quando ela aparece demais no culto, as pessoas veem que não precisam ver. Quando você leva uma pessoa para a tua igreja, a tua esperança deve ser a de que elas vejam Jesus, vejam o Evangelho visível ali. Mas se elas só falam eu, o que vai ficar evidente é o egoísmo e o egocentrismo dessa comunidade. Mas quando essa comunidade está centrada no Evangelho da graça de Cristo Jesus, quando ela olha o tempo todo para Jesus e do começo ao fim do culto, tudo que é falado para Ele, nada é lembrado sobre quem nós somos, nada é lembrado sobre nós, tudo é dele, tudo por Ele, tudo para Ele. Aí, meus irmãos, as pessoas começam a enxergar algo que ninguém consegue enxergar, a não ser quando está no meio de uma igreja saudável que adora Jesus. Eu acredito que você já deve perceber o que estamos defendendo hoje como evangelização reformada. A evangelização reformada não começa com a fabricação de folhetos, começa com amor pela igreja. Lutero só fez a reforma que fez porque ele amava a igreja de Jesus. Se você ama a tua igreja, se há uma igreja na tua vida, lute por ela. Não deixe que falsos mestres, não deixe que gente que prega um falso evangelho usurpe a igreja, a noiva de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus, só o Evangelho de Cristo Jesus forja igrejas saudáveis e verdadeiras. É o Evangelho de Cristo Jesus e a pregação genuína do Evangelho de Cristo Jesus a marca de uma igreja verdadeira. E quando uma igreja não prega o Evangelho verdadeiro, ela prega o falso Evangelho. E quando ela prega o falso Evangelho, o Espírito Santo não usa falso Evangelho para converter ninguém. Falso Evangelho não converte ninguém, porque o falso Evangelho produz falsa conversão. Falsa conversão produz falsa igreja. Falsa igreja produz falsos cristos. É preciso lutar pela pureza do Evangelho. E é nisso, meus irmãos, que vamos herdar da reforma o princípio da evangelização na igreja hoje. Um princípio que começa, em primeiro lugar, recuperando a ordem da igreja. Jonas, eu sou só fiote, eu sou membro de igreja. Meu irmão, a igreja é composta só disso, de membros e seus oficiais. Você não é só um membro, você é, junto com todos os outros, a noiva de Jesus. Você também é responsável pela sua igreja. E aí a gente começa a entrar no grande desafio de hoje.
Será que então deveríamos começar motins em nossas igrejas para dizer: queremos o Evangelho, não passará? Será que é isso? Acho que não. Eu acho que a gente precisa de outra coisa. Sabe quando que vai começar a mudar as coisas na sua igreja? Quando você descobrir que você precisa, em determinados momentos da sua vida, do seu dia a dia, tomar um café, almoçar, tomar um café da tarde e talvez jantar. Pessoas normais tomam refeições ao longo do dia, não? Por que não convidar um irmão da igreja para almoçar contigo? Não para falar do time, não para falar de amenidades. Por que não convidar um irmão da igreja para dizer assim: irmão, hoje eu queria falar do Evangelho contigo. Eu preciso ouvir o Evangelho, eu preciso falar do Evangelho contigo. Vamos falar do Evangelho aqui. Vamos recuperar o Evangelho aqui na nossa conversa. Vamos dar testemunho do Evangelho aqui. Será que a gente não pode fazer isso? Será que a gente não teria tempo para cuidar uns dos outros? Sim, meus irmãos, a evangelização começa cuidando da igreja. E quando uma igreja começa a discipular uns aos outros, meus irmãos, quando no púlpito o pastor não presume mais o Evangelho, e todo domingo prega o Evangelho, sabe o que é maravilhoso que acontece? Um milagre. Deus começa a mandar para essa igreja um monte de ímpios para serem convertidos pela pregação do Evangelho, porque Ele sabe que ali tem um pastor fiel e uma igreja que vai discipular. A gente só precisa disso, meus irmãos. Tudo o resto é vaidade, tudo o resto é orgulho, tudo o resto é a busca por poder, por honra, por recompensa. Eu queria orar com você nessa noite, para que Deus nos desse a graça de amarmos nossa igreja, zelando pelo Evangelho, zelando pelo discipulado, para que a gente possa, com alegria, convidar pessoas para ir em nossa igreja e dizer: eu quero te mostrar o Evangelho, sem medo de saber que aquela pessoa, quando chegar em nossa igreja, ela só pode ter duas reações, e as duas são normais: ou ela vai achar tudo fedido, ou ela vai achar tudo cheiroso, ou ela vai sentir o bom perfume de Cristo que exala dos filhos de Deus, ou ela vai sentir o mau cheiro que sai dos filhos de Deus. Os dois saem. E uma igreja verdadeira fede e cheira bem ao mesmo tempo. Aqueles que se perdem na morte vão sentir o cheiro de morte. Você não tem que se preocupar com isso. Mas, meus irmãos, quando aqueles que encontram a vida sentem o aroma de Cristo no povo de Deus, eles entregam tudo o que têm para seguir a Jesus e viver aquilo que Ele vê aqueles irmãos vivendo. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude a descobrirmos de novo o Evangelho em nossas igrejas. Ó Senhor, temos tantas Bíblias, temos tantos recursos, e mesmo assim o Teu Evangelho está escondido. Ajude-nos, Pai querido, a tornar visível o Teu Evangelho, a fazer o Teu Evangelho visível quando estivermos pregando, e que a Tua igreja seja como um holofote que ilumina Jesus. Que pessoas, Senhor, ao chegarem em nossas igrejas, vejam Jesus, vejam Sua palavra, sejam impactadas pela centralidade da pregação do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a amarmos a Tua igreja como o Senhor amou e deu Sua vida por ela. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.